Boa noite, tudo bom? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do canal Cidade em Fluxo. Que bom que você está aqui com a gente, né? Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente até agora, tá bom? E hoje a gente começa uma série de encontros sobre gestão de pessoas. Papel fundamental é esse do líder em tempos tão difíceis que a gente tem enfrentado, né? O famoso mundo VUCA, não é isso? Então, e hoje nós vamos receber o professor Marcelo de Elias, que foi a primeira pessoa que me apresentou esse termo, mundo VUCA, né? E ele vai falar com a gente sobre os desafios do líder, qual o papel, quais são os medos, enfim, é muito conteúdo, é muita coisa boa. Vamos receber o nosso convidado? Estou esperando ele entrar. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Olá, boa noite. Eu estou muito feliz de estar com vocês, na verdade. Para mim é uma honra, uma alegria enorme estar conversando com você, Patrícia, uma pessoa que eu sei que coloca dedicação, entusiasmo em tudo que faz. Muito obrigada. E eu sempre me lembro dos bons alunos que eu tive a oportunidade de conhecer na minha carreira de professor. Infelizmente, não dá para lembrar exatamente de todos, mas alguns acabam marcando um espaço especial, né, na mente da gente, na memória, justamente pela dedicação, pela capacidade, pela competência, e você tem a certeza que você está entre ali as primeiras, das que eu sempre lembro, viu? Eu acho que eu e Letícia, né? A Letícia também é sensacional. Não, mas é uma turma muito boa, que a gente tem uma honra e alegria de frequentar, assim, a sua turma de MBA, da qual fui professor, é inesquecível, né? Muito bom. Eles pediram para a gente mandar um oi ao vivo. Oi, pessoal! Pessoal do MBA, da Franklin Covey, olha, saudade de vocês, viu? Muita grandeza para todos. Que bom. Professor, eu acho que, assim, primeiro quero reafirmar a gratidão de estar recebendo aqui, é uma honra, porque eu sei que a gente vai levar, assim, a expectativa lá em cima, igual foi a nossa, né, quando tivemos o privilégio de começar o MBA com a sua aula. Eu acho que você trouxe, assim, uma visão muito importante, como eu fiz na chamada do vídeo, né, todas as tecnologias, os outros fatores, metodologias são essenciais, é claro, nos dão o caminho. Porém, sem a gente mexer no líder, né? E esse líder ser capaz de empoderar, de saber lidar com a sua equipe, com as pessoas, como é que a gente atinge resultado, né? Então, eu queria te deixar aqui aberto agora para você fazer a sua apresentação, para a gente começar esse bate-papo incrível, viu? Conta para as pessoas um pouquinho quem é o professor que eu tanto falo, Marcelo de Elias. Que legal, obrigado. Bom, eu sou Marcelo de Elias, sou professor, palestrante, eu viajo o Brasil e quando tenho oportunidade em alguns lugares do mundo, para poder falar da minha paixão, que são as mudanças. Eu sou um professor, palestrante, especialista em mudanças, mas quando a gente fala de mudanças, Patrícia, aí tem muito a ver com o que você está dizendo. A mudança, ela é muito mais do que uma questão de tecnologia, de inovação, ela é uma questão de seres humanos. Então, por isso que existe uma relação muito forte entre tudo que eu falo de mudanças com a gestão de pessoas, né? Com a liderança, com o papel das pessoas, porque não adianta nada a empresa querer fazer uma mudança na sua estratégia, uma mudança na sua forma de vender, de comprar, de fazer negócios, se as pessoas, em especial os líderes, não estiverem antenados e sintonizados com essa mudança. Então, eu tenho feito vários trabalhos no Brasil, e, como eu disse, alguns lugares do mundo, mas principalmente com palestras, né, em grandes empresas, grandes convenções, mas também pequenas empresas, pequenos eventos, independente do tamanho, a gente sempre está junto. Sou professor da FGV, da Fundação Dom Cabral, da Franklin Covey, onde a gente se conheceu, dou aula justamente de gestão de pessoas, gestão de mudança de cultura, gestão de mudanças, e também sou bastante presente nas redes sociais, onde a gente também exerce algum certo tipo de influência, né? Eu não me considero um influencer, não cheguei a esse ponto. Não me considero, mas eu acho que, de certa forma, as nossas ideias vão sendo permeadas aí pelas pessoas que nos acompanham. Eu tenho a Universidade da Mudança, que é um portal de conteúdos na internet, inclusive nas redes sociais. Pra você ter uma ideia, no Facebook, a Universidade da Mudança tem mais de 75 mil seguidores. Então, queira ou não, é muita gente, quase 80 mil. Então, assim, é muita gente sedenta de entender sobre mudanças e eu me sinto também nesse papel, muito mais do que profissional, mas um papel missionário em relação
relação a isso. Que bom, que incrível, né? E olha que pertinente o momento, quer dizer, lá atrás, já tem um ano que terminou o MBA, e não foi lá atrás que você começou essa sua jornada falando dessa importância de mudanças, né? E aconteceu, né? Veio um evento totalmente não previsto e virou o mundo de cabeça para baixo, porque as pessoas descobriram que, na verdade, ninguém estava digitalizado, né? A gente estava um fake digital. Exato. E a gente teve que partir para isso. Principalmente no meu segmento, que eu sempre levantei essa bandeira lá no MBA, no segmento da mobilidade urbana, do transporte, ele é muito carente disso, ele precisa, porque o cliente do empresário de ônibus, né, do transporte público, e as pessoas que transitam, né, pelas cidades, ela está caminhando para o digital. Ela hoje fica mirada, ó, aqui, ó, né? Olhando para a tela do celular. E na tela do celular ela faz compras, ela interage, ela vê as suas influências, ela estuda, ela assiste. E se eu não estou ali, como é que ela vai saber? Exatamente. Se o perto não está ali e tudo aquilo que permeia a mobilidade não está ali, como é que eu faço? E Exato. aí vem o papel do líder, né, de engajar toda a equipe. Imagina uma garagem de ônibus, compor e trazer essas pessoas para entender que o seu comportamento impacta, que as pessoas vão falar lá no mundo digital, é incrível, né? E aí, Exato. nesse gancho, eu queria, assim, que você trouxesse para a gente qual é que olhar esse líder precisa ter num momento como esse, né? No momento de mudança real, na carne. É verdade. A gente está sentindo na pele, né? Patrícia, é muito interessante essa colocação, porque é o seguinte: no momento de mudanças inesperadas, como a pandemia que a gente está vivendo se adequa, mas eu não estou dizendo que o que eu vou dizer aqui diz apenas respeito à pandemia, mas para qualquer mudança inesperada. Nos momentos de mudança inesperada, existe uma confusão muito grande na cabeça das lideranças, das pessoas. O papel do líder fica ainda mais difícil, porque é justamente ele que tem que ajudar a concatenar, né, toda essa questão relacionada às pessoas. Aí vem uma grande dificuldade, porque ele também está confuso, mas o papel dele cresce muito nesse momento, até mais do que em outros momentos. Eu diria que alguns líderes ficam apavorados e no momento de mudança eles ficam até inertes, eles ficam congelados, não sabendo o que fazer, mas eu diria que é nessa hora que o líder faz uma grande diferença. Mas o que eu percebo? Isso já fica também como uma reflexão para a gente. O que as crises inesperadas fazem? Todas elas. Elas fazem aceleração de futuros. Elas fazem antecipação de tendências. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que já vinha numa crescente, numa certa linearidade, numa crise aquilo se intensifica, independente de qual seja a tendência linear que vinha. Vamos pegar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, foi quando o mundo já vinha, antes da Segunda Guerra, já vinha estudando armamentos, novas tecnologias bélicas, mas de repente, por conta da Segunda Guerra, aquilo se intensificou. Toda aquela tecnologia se intensificou, para o bem ou para o mal, aquilo avançou. Isso também em outras pandemias, na peste bubônica, né, que foi a peste negra, na gripe espanhola, muito conhecimento sobre microbiologia, muito conhecimento sobre medicina, que já vinha numa constante de crescimento, muito mais lento e rudimentar que hoje em dia, claro, uma aceleração, né, naquele momento. E a mesma coisa com a gente, Patrícia. Nesse momento nosso, a gente já vinha com algumas coisas, e você citou uma com muita propriedade, que é a questão da tecnologia. As pessoas já vinham cada vez mais usando o e-commerce, cada vez mais usando aplicativos, cada vez mais usando o celular. Já vinham algumas empresas fazendo home office, nós já tínhamos um pouco essa questão da consciência social por parte das empresas. Ponto. Chegou o coronavírus, o que fez? Acelerou. Então, essas tendências que vinham numa linearidade começaram a ser aceleradas. E isso é o fenômeno que acontece nas mudanças inesperadas, nas crises. Normalmente, nas crises, aquilo que era um futuro próximo vira um presente urgente. Então, quando você me fala o que os líderes têm que prestar atenção, eles têm que prestar atenção justamente nisso.
O que você tem que fazer, líder? O que você tem que fazer, empresário? Você tem que fazer o seguinte, você tem que antecipar o futuro para o seu negócio sempre. Então, se você hoje não precisa de uma certa tecnologia, é esse o momento de você flertar com essa nova tecnologia. Se você percebe o mundo mudando para um horizonte, mesmo que seja lento, esse é o momento de você já começar a prestar atenção nisso aí, já começar a trazer para dentro do seu negócio, justamente para que quando tiver uma disrupção, uma crise, uma coisa impactante, você já está a muitos passos na frente. Porque o que vai acontecer numa próxima crise, e nós teremos outras crises, Patrícia, esses futuros se aceleram, elas chegam mais perto. Mas aí eu deixo aqui uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, que é o seguinte: para você ter sucesso no presente, é necessário você flertar com o futuro. Adorei. Mas é impossível flertar com o futuro quando você é casado com o passado. Amei isso! É aquela coisa do medo do novo, não é, professor? Exato, o novo assusta. Aí a gente trava, né? E aí aquele casamento ruim que já não te leva, não estou aqui querendo fazer alusão a nada, mas assim, que não te leva mais a lugar nenhum, porque eu me lembro nas suas aulas, você falava, é o mesmo que ficar olhando para o retrovisor, né? Você está olhando e para frente olhando para trás. Né? Exatamente. E isso o futuro está à frente, né? E você tem que trabalhar. Eu tenho conversado com alguns clientes exatamente sobre isso. A gente precisa começar, né? Não agora, mas quando foi em abril, eu falei, a gente precisa começar os projetos agora, por quê? Para sair da inércia. Exato. Porque se a gente deixar para sair inércia na tal da retomada, porque quando vai ser essa retomada? As coisas estão voltando aos poucos, mas aí vem outro pico da doença, trava tudo de novo. Aqui em Niterói foi assim, estavam liberando o comércio, liberou a praia, aí teve um boom de casos, pronto, fecha a praia de novo, fecha aí, as pessoas se travam de novo. Então, assim, não adianta eu querer ficar na expectativa, não, quando as coisas retomarem, quando as coisas voltarem, esquece isso. Eu preciso me movimentar agora. Então, eu amei o que você falou. Perfeito, é isso mesmo. E aí eu acho que isso faz um gancho com uma coisa que eu queria lhe perguntar, né? O que mais atrapalha o líder? Porque tem o papel do líder, desde o empresário, e isso é um empresário de ônibus, né? Que para ele, que é um negócio familiar, e assim como as empresas de ônibus, as empresas de tecnologia que orbitam esse ecossistema, né, da mobilidade e todos os outros segmentos, elas estão passando pela mesma. E quanto mais familiar e quanto mais tradicional o negócio, eu acho que é mais difícil, né? Eu queria que você trouxesse para a gente assim, qual é o desafio, né? O que mais pode atrapalhar esse líder nesse momento, né? Nesse momento de pandemia. Bom, eu diria assim que o que mais pode atrapalhar o líder nesse momento seria justamente a instabilidade emocional. Porque uma das coisas que mais o líder precisa fazer, como a gente falou agora há pouco, é justamente ser esse impulsionador das mudanças dentro da empresa dele. Em especial em relação às pessoas que ele lidera. Só que se ele estiver inseguro emocionalmente, se ele estiver com dúvidas e inseguranças, vai ser muito mais difícil. Agora, é natural, lógico, nesse momento, ele ficar inseguro, ele ter suas dúvidas. Todos nós temos dúvidas, inclusive, Patrícia, na Universidade da Mudança a gente estuda muito o futuro. A gente tem alguns braços de estudo sobre futurismo, mas ninguém consegue ter certeza de quando e como isso vai passar e como vai ser. Tanto que se você estiver vendo algum guru dizendo exatamente como vai ser o pós-crise, duvide dele, porque não tem como ter certeza. Não tem como, A gente faz inferências, predições, mas não tem como ter certeza. Então, por conta disso, eu diria que essa instabilidade emocional, ela é um dos maiores desafios a serem trabalhados. Mas por que isso acontece, Patrícia? Principalmente por causa do excesso de informações atrapalhadas e truncadas que acontece no momento de crise. No momento de crise, vem muita fake news, vem muita informação atrapalhada, e no Brasil, não no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil ainda tem hoje em dia um viés político. As pessoas têm falado da pandemia com um olhar político, ou seja, alguns acreditam mais na doença por uma ideologia política, outros acreditam menos por uma ideologia política. Então você vê que as coisas até se impulsionam muito por conta dessa natureza, da qual eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente precisa de mais estabilidade emocional e entendendo que as fake news, o excesso de informações, é jornal, é não sei o quê, revisa para lá, para cá, internet, cada hora nos bombardeando com informações,
o líder ele precisa ter um cuidado muito grande em selecionar suas fontes de informação e, inclusive, isso eu ouvi do Murilo Gun, que é um palestrante também, um amigo. Eu tive a oportunidade de estar com o Murilo Gun num evento que a gente fez em Israel, um outro evento que a gente fez em Dubai. Ele é um cara maravilhoso. E ele falou assim, que eles têm praticado uma certa alienação proposital. Eu adorei a fala do Murilo, porque eu acho que é isso que ele tem que fazer. De vez em quando tem que fazer uma alienação proposital. O que é isso? Em vez de ficar consumindo tudo, consome alguma informação, alguma notícia, separando o joio do trigo, onde você sabe que é fake news, tal, já nem perde tempo, e sabe, faz uma curadoria, vai em boas fontes, analisa aquilo para ajudar a tomar decisão e vai trabalhar. Por quê? Porque senão tem muita gente que fica o tempo todo, ai meu Deus, e agora? Não sei o que, aí não faz mais nada. Né? Aí não faz mais nada, e é isso que o líder vai fazer a sua empresa e o seu time perecer, por não tomar decisões corretas no momento em que todo mundo precisa de decisões, né? Você falou da questão do equilíbrio emocional, né? Trabalhar emocional. Eu conversei com alguns empresários, né, do segmento e alguns empresários de ônibus também, que outros muito não animados, mas assim conscientes, como você falou, fazendo, né, um balanceamento do que estava se alimentando de notícias ou não. Sim. E teve um que a gente comentou que estava assim, entrando numa espiral negativo, e não, isso aí é o fim, sabe? Eu já estou cansado, e cada hora é uma pancada, o governo, porque, infelizmente, né, é um segmento, o rodoviário e o urbano, né, o coletivo, tanto municipal quanto intermunicipal, até agora não teve uma contrapartida, né, do governo para ajudar, demonstrando a importância, né? Já teve, inclusive, medições de cidades que, por exemplo, as pessoas não conseguem chegar ao trabalho porque cortaram o ônibus. Esquecem que o enfermeiro, a pessoa dos serviços gerais, o cara que trabalha na farmácia, a pessoa que trabalha no supermercado, ela vai de ônibus. Exato, exatamente. Né? E nisso, alguns empresários entraram nesse espiral negativo e foi muito ruim. Outra coisa bacana, e aí para balancear, eu trouxe um empresário, o Roberto Santana, que é o CEO do grupo CSC, que é um grupo grande, que tem empresas em São Paulo, no Rio, Minas, e em Goiás também, e o positivismo dele, não o positivismo como você ensinou no seu MBA, né? Inocente, né? Aquela coisa inocente, tudo é lindo. Não, ele sabe que o momento não é fácil, mas ele também sabe que é esse o momento que ele tem que dar tudo dele, dar o melhor, tá ali aguerrido, tá junto com a equipe, sabe? Foi o exemplo prático de tudo aquilo que você fala, entende? Exatamente. E aí, como que a gente pode, né, por exemplo, nesse trabalho, não só eu, mas eu tenho N especialistas que têm as suas empresas de consultoria, devem trabalhar nesse momento com eles, né? E aí eu entro assim, sabendo qual é esse grande desafio, como você colocou, como é que a gente consegue levar isso para eles, né? Como você sugeriria de dica que a gente pode falar para esses líderes, né? Bom, eu acho que a melhor comunicação de qualquer liderança para a equipe é através do exemplo, não tenha dúvida. Tem até uma frase muito alardeada, até mesmo no MBA que você fez, eu tenho certeza que mais do que um professor disse, que é essa frase, que como é que fala mesmo? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Né? Eu amo usar isso. Mas eu acho que é uma frase de Sêneca, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a melhor forma de comunicar é através do exemplo. Mas, independente disso, a comunicação da liderança para esse momento tem que ser muito estruturada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque o que os líderes normalmente fazem? Eles também, ao mesmo tempo que eles recebem as informações de uma maneira tão confusa, eles também levam isso de maneira muito confusa. Então, primeiro ele tem que fazer uma leitura muito crítica da situação, interpretar o cenário de uma maneira cuidadosa e, como eu disse algumas vezes, até alienada, deixando algumas coisas de lado, e estruturar essa comunicação para sensibilizar as pessoas. Então, eu digo que sensibilizar as pessoas para a mudança, no momento que elas percebem que a mudança tem que acontecer, é mais fácil. O difícil é você sensibilizar as pessoas para a mudança quando está tudo ótimo, está tudo perfeito, tudo fluindo. Aí é mais difícil. Mas no momento em que as pessoas já têm a convicção de que mudanças precisam ser feitas, é claro que elas já tenderão a ter um sentido, uma necessidade, um sentido de querer participar da mudança. É natural. Só que
se a informação vier atrapalhada, desestruturada, se não tiver um começo, meio e fim, mesmo que seja provisório, porque a gente não sabe direito como é que vai ser o meio e o fim, mas se a gente não tiver isso, aí que as pessoas não se mobilizam. Por quê? Por insegurança. Não é porque elas não querem mudar, tá? É por insegurança, porque não tem uma clareza. E são situações muito diferentes, né, Patrícia? Por exemplo, no momento em que a empresa está crescendo, está bombando, está dando tudo certo, o desafio da mudança é gerar a necessidade de mudar. Agora, nesse momento, esse não é o maior problema. O problema é tirar deles a insegurança de que a gente está indo realmente para um lugar que é possível. E isso requer muita comunicação, requer uma estruturação da conversa e requer principalmente do líder clareza, transparência. É lógico que tem coisa que não dá para o líder falar, até porque são decisões muito estratégicas, ou até mesmo ele não sabe o que fazer, mas aquilo que ele decidiu e aquilo que vai ser feito e precisa ser feito, ele tem que falar isso rapidamente, o quanto antes, logo, para os seus liderados. Tem até um professor que eu amo demais, é da Fundação Dom Cabral, onde eu também dou aula, o professor Pedro Mandelli. Ele diz assim, que, né, o líder tem que ter uma comunicação transparente. Mas o que é ser transparente, segundo o Mandelli? Ser transparente não é falar tudo. Ser transparente é falar rápido. Então, o que quer dizer isso? Tem coisa que não dá para falar. Mas o que é para falar, o líder tem que dizer logo, porque quanto mais antes ele atua nesse ciclo da falta de informação, mais ele evita boatos e mais ele gera segurança. Perfeito. Nossa, eu ia até lhe falar, eu ia puxar esse assunto, mas você já discorreu, isso é maravilhoso. Porque nesse momento, onde as empresas estão precisando, muitas das vezes, né, fazer cortes inevitáveis, né? E como é que eu consigo manter esse equilíbrio emocional? Você disse, né? De forma transparente. E transparente sendo rápido na comunicação. Não é porque é informação estratégica que eu vou ficar segurando. Não é hora de ficar trabalhando o ego, né? Exato. Não dá para isso. A Letícia colocou uma coisa aqui muito legal, que é sobre as metas, né? Valeu, Letícia, muito bom mesmo você lembrar. Eu mandei um abraço para ela no chat do YouTube aí. E acho que isso também, né? Como? Porque você falou, vamos ter que trabalhar, tudo mudou, qual é o insert? Eu tinha tudo sob o meu controle. E aí vem o tal do mundo VUCA, né? Exato. Porque no mundo VUCA, você não tem mais como fazer aqueles planejamentos para 5 anos, aquelas projeções, que tudo, o que na verdade é uma grande ilusão, né? Porque você não vai acontecer exatamente assim, né? Em vendas é exatamente isso. Muitas das vezes você atinge o seu resultado, mas não exatamente na sequência projetada. Exato. Né? Até mesmo dentro dos ciclos que você estabelece, na operação de ônibus, então imagina, eles têm toda a projeção, eles fazem um planejamento da frota, hoje eu vou colocar X carros, porque eu tenho uma tendência de que nesse dia o pico é desse jeito, e eu preciso ter tantos ônibus. Mas aí agora, principalmente agora, muito obrigada, Letícia, isso aí realmente é muito importante, eu queria a sua contribuição. A gente não sabe, a gente está reaprendendo, eu até escrevi um artigo e publiquei lá no LinkedIn falando exatamente sobre isso. A gente está começando a voltar para o convívio, o reconvívio social. Como é que eu consigo redefinir as minhas metas? Eu preciso carregar tantas pessoas. Eu não sou do segmento eu não sou uma empresa de ônibus, eu sou uma empresa de tecnologia. Eu preciso faturar, preciso fechar X negócios. Como é que que premissas, né, que você poderia dar de dica para a gente refazer esse plano de metas? Nossa, que bacana. Ô, Letícia, tudo bem? Prazer também aí saber que você está por aí. Um abraço para você e para toda a equipe da sua empresa. Então, a questão das metas, ela é algo muito relevante a gente falar. Porque, veja bem, em janeiro desse ano, eu me reuni com a minha equipe que trabalha na minha empresa, eu tenho uma empresa de palestras, né, de desenvolvimento e de infoprodutos e tal. A gente fez uma reunião onde a gente traçou as metas para 2020. Na verdade, sim, ela foi traçada no final do ano de 2019, mas em janeiro a gente fez a reunião para alastrar, para poder levar isso para a equipe. Aí no Réveillon colocou errada e deu o que deu em 2020. Então, não. Muita gente no Réveillon estava torcendo para que o ano de 2020 fosse
inesquecível. Conseguiu, olha, está sendo inesquecível. Mas olha só, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa reunião que a gente fez em janeiro, ela perdeu a validade em fevereiro. Quando chegou em março ali, a gente falou, esquece o planejamento estratégico, tudo que a gente tinha definido, agora a parada é outra. Então, assim, quais as recomendações que eu dou? As táticas para alcançar os objetivos, eles precisam ser reinventados, não tenha dúvida. Aquilo que você planejou fazer de um jeito vai ter que fazer de outro. Mas os objetivos de longo prazo, as metas de longo prazo, elas não precisam alterar. O que a gente precisa fazer, de repente, é alargar um pouco mais. Aquilo que a gente estava prevendo fazer até 2022, de repente você vai ter que dizer até 2023. Né? Esse ano é um ano meio, assim, uma vírgula no meio do caminho. Mas isso não quer dizer que você tem que refazer os seus macro-objetivos estratégicos. Não. O que você tem que fazer são as táticas para chegar nesses objetivos estratégicos. É o plano tático que muda, então. É o plano tático. E nisso, aí, esse plano tático se desdobra em metas, que podem ser números, devem ser números, né? Do tipo, queremos alcançar isso, alcançar aquilo. Então, nessa hora, o que as empresas têm feito? Elas estão usando um cenário mais pessimista, né? Dentro de uma análise interna e externa. Então, eles olham para fora, para o mercado, que é difícil de prever, no momento de pandemia não tem como ter certeza. Aí você fala assim, bom, eu estava planejando vender 1 milhão. Qual que é o cenário mais pessimista possível? Vender 500 mil? Então é 500 mil. Essa é a meta. Mas eles também olham para dentro, do tipo, 500 mil resolve o nosso problema? Se não resolver, aí você tem que ter outras metas para poder fazer a sua empresa se virar com 500 mil de faturamento. Estou dizendo isso porque é justamente o que a gente tem percebido. As empresas, elas estão criando metas de curto prazo para resolver os problemas do hoje, mas também desenvolvido metas de longo prazo para o pós-pandemia. Então, essa é a minha recomendação, que você crie um conjunto de metas para resolver o problema do agora, do tipo redução de custo, aumento de produtividade e coisas do tipo, para que você consiga dar conta do cenário que muitas vezes é mais ameaçador em questão de faturamento, mas não deixe de ter metas de longo prazo, que muitas vezes até compensa alargar um pouquinho mais, como eu falei, o que estava previsto para um período, você joga um pouquinho mais para frente, mas para que as pessoas entendam que a gente não está aqui só para brigar contra a crise, mas a gente também está aqui para perpetuar os nossos valores, a nossa estratégia, porque é isso que norteia a empresa. A gente não está aqui só para salvar o negócio agora. A gente está aqui para salvar o negócio e para poder surfar na onda da retomada. Então a gente tem que ter esses dois cenários. Mas assim, é fácil? Não, porque o que falta para a gente é essa clareza do lado de fora. Então a ideia é, olha, um olhar mais pessimista. Mas é lógico, depende do negócio, né, Patrícia? Se você falar para as pessoas, por exemplo, de e-commerce, as empresas que vendem por internet, a previsão é vender mais. Se você falar com as pessoas de aplicativos, a previsão é vender mais. Se você falar com supermercados, estão contratando funcionários. Nossa, entregador, tudo. Estão contratando mais, é lógico. Então, assim, eu estou falando num cenário mais moderado ou mais crítico, porque eu sei que grande parte das empresas, entre elas a minha empresa, que é uma empresa de educação, de treinamento, de palestra, de evento, foram impactadas com resultados menores do que aqueles que estavam sendo previstos. Nossa, eu imagino, né? Que desafio. Aí vem o momento da gente se reinventar, né? Sim, exato. Mas olha a minha sorte, Patrícia. Eu trabalho com palestras assim para grandes eventos, também pequenos eventos, como eu falei, mas os grandes eventos foram todos suspensos, sem data de remarcação, porque eles são aglomerações. E normalmente esses macro-eventos, eles querem o que? Eles não querem só o conteúdo da palestra, eles querem também o que? A experiência, o stand, o trocar cartão. Então muitos foram suspendendo. Eu também. Acho que é uma oportunidade de network, fazer negócios, a experiência do evento, né? Então, mas quando eu falo qual é a minha sorte, é porque a minha área de expertise é mudanças. Sim. E o que mais está sendo demandado agora é alguém que fale sobre mudanças. Então, eu estou bastante presente hoje, graças a Deus, com palestras online. As empresas estão me contratando para fazer palestras por Zoom, por sistemas à distância, e estou trabalhando bastante, graças a Deus. Eu lembro, olha só, a gente marcou essa live de hoje, mês passado. Foi, e lembra que eu falei para você? Falei, Patrícia, quero participar. Só tenho pro dia 18. Só tenho agenda, isso aí. E as pessoas que estão nos procurando agora, inclusive a gente está sendo bem seletivo, o que nem me deixa tão feliz, eu gosto de participar de tudo com todo mundo, mas estou sendo muito seletivo para poder dar conta. E quem está nos procurando agora para live, para entrevista, alguma coisa assim, está sendo só lá para julho, tem até para agosto. Que ótimo. Que bom. Foi excelente isso. Eu acho que é uma outra, né?
Você falou também sobre sensibilizar a equipe através do seu exemplo, né? Isso tudo foi muito legal, mas eu não queria deixar de colocar aqui também uma contribuição. A minha turma é top, né? Eles estão dando as melhores contribuições. O Fábio, ele pediu para que você comentasse um pouco com a gente a respeito da empregabilidade, né? Como que a gente lida, né, com essa situação, né, de saída, como é que fica a equipe? Eu acredito que tenha sido nesse sentido que o Fábio pediu para a gente comentar, tá bom? Porque a equipe também desequilibra, né, desequilibra aquela coesão, né, o sentimento de pertencimento. Sim. Como é que fica isso, né? Como é que a gente assenta tudo isso, né? É verdade. É verdade. Olha, nessa hora da questão do emprego, do trabalho, as pessoas precisam ter lideranças, tá? Então, mais uma vez, a gente volta ao tema que a gente já tinha imaginado que seria o tema norteador do nosso bate-papo, porque é verdade. Se não tiver uma boa liderança, o que vai acontecer é justamente confusão, emocionalidades conturbadas, o que já é normal, mesmo com uma boa liderança. Então, assim, é esse líder que faz esse lastro entre a questão emocional, a questão do clima, do ambiente, até mesmo da cultura das equipes, o clima organizacional e tudo mais. Bom, agora vamos tentar ampliar um pouco esse tema. Agora, a empregabilidade dos indivíduos. É nessa hora que a gente começa a prestar atenção, Patrícia, como é importante ser empregável. Porque tem gente sendo demitida. E essas pessoas que estão sendo demitidas nem sempre vão conseguir uma recolocação rápida. Então, quanto mais elas se desenvolveram, o quanto mais elas aprenderam e se capacitaram, principalmente para as competências pós-pandemia, porque o mundo vai ser um tanto quanto diferente em várias coisas. Então, quanto mais essas pessoas estão preparadas para conhecimentos como inovação, conhecimento como tomada de decisão rápida, conhecimento como tomar decisões em ambientes complexos, solucionar problemas complexos. Então, são competências que quem está mais preparado para isso está mais empregável, certo? Mas eu queria fazer menção a mais um ponto, porque eu também estou acompanhando aqui o chat, quando possível, que a gente está conversando, e eu vi que o nosso amigo Fábio, ele, na verdade, escreveu empresabilidade, que numa primeira leitura dá até a impressão que será que ele escreveu errado, mas sabia que existe a palavra empresabilidade? Então, então, supondo que ele tenha falado realmente de empresabilidade, tá aí uma coisa que também se junta. Porque o que é empresabilidade? Podemos explicar que a empresabilidade ela é uma capacidade da empresa de desenvolver e utilizar aquelas competências, né, das pessoas, sejam competências técnicas, competências intelectuais, para sustentar justamente para ela quando ela tem um posicionamento que precisa ser diferente, né, no mercado. As empresas de ônibus, olha isso. Exatamente. Então, elas estão tendo que se reinventar. E justamente é isso que eu queria aproveitar para tocar nesse ponto. Porque o que falta muitas vezes para as empresas? É justamente essa empresabilidade, falta essa capacidade de desenvolver o que as pessoas já têm. É tão comum, Patrícia, as empresas, até mesmo as boas empresas, se preocuparem em desenvolver nas pessoas o que ainda as falta nelas. Né? O que é a linha tradicional de recursos humanos. Eu trabalhei muito tempo em RH, fui executivo de RH, e uma das coisas que a gente mais trabalhava, e eu falo isso até como meia-culpa, é do tipo, veja o que está faltando naquela pessoa para te desenvolver nela. E às vezes a gente esquece, ou não dá a mesma atenção, para o que ela já tem de bom, o que ela já tem de talento, o que ela já tem de competência. Então, nessa hora em que as empresas estão se reinventando, não vai ter tempo de desenvolver muita coisa nova nas pessoas. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que ter um olhar muito interpretativo para perceber o que as pessoas já têm de talento, já têm de potencial, e trazer isso para esse reposicionamento de estratégia, de visão, até mesmo de posicionamento de mercado. Então, é essa tal empresabilidade que as empresas precisam ter. Porque desenvolvendo, por exemplo, uma habilidade de liderança de verdade leva anos, não é um curso de 8 horas, leva anos. Então, dessa hora eu preciso de bons líderes. Então, tem que ver quem são essas pessoas formadoras de opinião dentro da minha empresa e já começar a usar esses recursos da melhor maneira possível. Agora, qual empresa faz isso bem? As empresas que já têm metodologia de avaliação de desempenho, que já têm uma metodologia de diagnosticar as pessoas, já tem uma relação muito próxima da liderança com os liderados, onde a gestão de pessoas, o RH está muito presente. Então, essas têm mais facilidade. Entendi. Foi fantástico isso, viu? Muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor, por ter dado essa aula aqui até agora.
E isso tem conexão com uma outra coisa que a gente tinha conversado de falar, né? Que é exatamente sobre como sensibilizar a equipe nesse momento, né? Uhum. Você falou, não adianta ficar querendo trabalhar aquilo que ela não tem. É o vício que a gente tem de focar no negativo, né? Exato, exato. Em vez de potencializar o que a pessoa tem de positivo. Eu não tenho tempo, eu preciso ser rápido, eu tenho que mudar a minha postura. Né? Trazendo para o cenário de ônibus, por exemplo, vários colegas foram mandados embora. A gente tem aí, no rodoviário, por exemplo, aqui a JCA, que é o Grupo 1001, mandou mais de 2.000 excelentes profissionais embora. Porque os ônibus estão parados 90 dias, gente. Agora que começou. Como é que eu mantenho, como é que eu potencializo quem ficou? Né? Para que não. Como é que eu sensibilizo isso? Aí, como você disse, é a hora de estar valorizando, né? Trabalhar os valores da empresa, né? E sabe o que acontece, Patrícia? Aí é um tema que também eu sei que você conhece, porque já estudou isso. É nessa hora, Patrícia, que o que fala alto é a confiança. É a confiança, né? É nessa hora que fala alto. E você não constrói confiança em 3 meses de pandemia. Isso é uma coisa que teria que ter construído antes. Por que eu tô falando de confiança, Patrícia? Muitas empresas, inclusive do segmento que você conhece tão bem, elas tiveram que se reinventar em relação até aos seus fornecedores. Algumas dívidas tiveram que ser renegociadas. E quando isso fica mais fácil? Quando tem confiança de uma empresa na outra. A mesma coisa em relação aos clientes, né? Tem empresas que você conhece que prestam serviços e são regulamentadas pelos serviços públicos municipais, tal. Então, a confiança que existia naquele serviço público, a confiança que existia junto aos clientes usuários, faz toda a diferença, porque numa hora que você fala, olha, eu vou ter que cortar metade das minhas linhas, você gera um transtorno tão grande, que se você já tiver uma boa imagem no mercado, uma relação de confiança com seus clientes, é óbvio que ele vai ficar triste, mas vai aceitar melhor. E a mesma coisa diz respeito, Patrícia, em relação à liderança e aos liderados. Quando a relação de confiança é forte entre líder e liderado, e você deve se lembrar que confiança se constrói com caráter e competência, são esses 2 itens. Os cernes, né? Os exato. Cernes da confiança, né? São os 2 cernes principais da confiança, né? Que é os 2 primeiros cernes, a questão da confiança, baseada no caráter, na intenção, nos valores, na ética do líder, e também na competência, capacidade de entregar resultado, tomar decisão, enfim. Então, quando o líder ele é confiável e tem a confiança da equipe, nessa hora, quando ele vira para a equipe e fala assim, equipe, vocês precisam trabalhar em home office, vai ser mais fácil. Quando ele fala assim, equipe, vocês vão ter... tivemos que demitir metade do time, a metade que sobrou vai ter que se desdobrar, o pessoal vai se desdobrar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, Patrícia, do tipo assim, mas como que a gente faz para motivar o funcionário nesse momento? É uma pergunta muito lícita, mas eu vejo o seguinte, olha para trás, olha o histórico, olha o que você construiu ao longo dessa equipe, qual é o nível de confiança, como que você tratou essa equipe, como que você se relacionou com ela, como você liderou. Porque não é agora que você vai corrigir todos os problemas que você gerou se você não fez a lição de casa. Toma! É muito legal, viu? O Juliano aqui está falando a velocidade da confiança, que foi o professor Cláudio Queiroz, né? O Cláudio é maravilhoso. Cláudio é maravilhoso, né? Ele fala do elo, né? Sim, que é você ligar as pessoas, né? É fantástico, né? Humanos! Humanos! Muito lindo. Ser de luz. Ser de luz, Eu lembro da aula dele que eu cheguei, assim, só um parênteses para todos, professor Cláudio Queiroz, é professor também e palestrante, né, que trabalha, tem um escritor, tem vários livros escritos, e ele chegou para dar essa matéria liderança na velocidade da confiança. Aí a gente já fica assim, nossa, isso deve ser uma enrolação só para preencher. Só para preencher currículo, né? Aí ele chega daquele jeito. Maravilhoso. Todos os paradigmas, todos os pré-conceitos que você cria, e a pessoa aqui que já sempre foi doida, chegou atrasada na aula, assim, acelerada no que Mas deixa eu fazer uma propaganda do Cláudio Queiroz e, consequentemente, minha também, se você me permitir. Claro que sim. É um momento, assim, exaltação. A gente teve o CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, agora em 2019, e lá apresentaram mais de 150 palestrantes. E no final, mais de 150 palestrantes, porque era um evento simultâneo, era para 5 mil pessoas.
E eu dei palestra lá, o Cláudio deu palestra lá, enfim, tivemos mais de 150 palestrantes. E no final, todas as palestras eram avaliadas pelos participantes. E nessa avaliação foram elencados os top 5, que são os 5 melhores palestrantes desse evento. Então eu queria fazer uma propaganda do Cláudio Queiroz, ele ficou entre os 5 e, consequentemente, uma minha também, porque eu também fiquei entre os 5. Lógico, eu já falei logo aqui, os 2. Não, mas só é orgulho próprio. Prepara a gente assim na expectativa, lá em cima, né? Imagina. Lógico que os professores seria muito triste, seria até deselegante da minha parte. Cada um tem o seu talento, né? Mas como nós éramos uma turma muito, primeiro, muito eclética, uma turma que eu diria equipe multidisciplinar, a gente tinha vários talentos, mas uma coisa unânime era nosso emocional, todo mundo muito intenso. E aí, quando chegaram 2 mestres assim intensos como vocês, e que trouxeram essa criação, né, de um marco, de um novo olhar, até para preparar tantos outros maravilhosos que vieram fazer um trabalho conosco. Se a gente já não tivesse recebido de cara esse impacto, talvez a gente não tivesse absorvido conteúdos excepcionais que vieram depois, né? A Fernanda Zerbini, de Storytelling. Nossa, né? Teve professor de projetos que aí driblou na cabeça da gente para como construir. E isso fez de nós, como é que eu vou dizer assim, como que é importante esse papel do estudo, do aprendizado, que eu acho que dá para fazer nesse momento, né? Sim, sem dúvida. E principalmente de mostrar para as empresas que esse é o momento de não querer fazer da autossuficiência, né? Tá ruim sozinho, eu vou morrer sozinho. Eu acho que é isso que eu queria perguntar para ti, né? O que seria esse grande desafio agora que o líder, tipo assim, quais são as competências que ele deveria puxar rapidamente agora nesse momento, né? Quando você fala essa questão do aprendizado, é maravilhoso, Patrícia, porque hoje a gente tem falado muito em lifelong learning, né, que é o aprendizado para a vida toda, né, ao longo de toda a vida. E é isso, eu fico até frustrado quando eu vejo algumas pessoas, às vezes até jovens, viu, Patrícia? Eu pergunto assim, você está estudando? A pessoa fala assim, eu já terminei meus estudos. Fico frustrado, porque o estudo não tem fim, né, não existe isso. Mas você deve ter ouvido muita gente falar isso, terminei, mas não tem término. Então, você tem uma coisa que a gente tem que fazer, é aprender sempre. E isso é uma das coisas que os líderes têm que fazer. Porque a cada momento surgirão desafios novos, desafios inesperados, desafios que vão requerer novas competências. Então, aquela coisa, eu já sei como eu faço, talvez seja um dos maiores desafios de um líder, que é de não querer resolver problema novo com solução velha. Tem até um professor que eu conheço, ele é maravilhoso, é o Gil Giardelli, e ele também é palestrante, e ele tem uma fala dele que é assim, muitas empresas passam por dificuldades porque elas tentam descobrir novos territórios utilizando velhos mapas. E eu acho legal essa fala, descobrir novos territórios utilizando velhos mapas, né? E é isso. Então não tem essa do tipo assim, eu já sei como é que faz, já passei por isso. Você passou por isso, não. Você passou por uma outra situação que pode preservar alguma semelhança, mas que não é exatamente igual, porque nada é tão igual. Você vai me dizer que janeiro foi igual, está sendo igual ao mês de junho? Não, de jeito nenhum. Né? Então, o jeito que você resolvia problema em janeiro mudou, agora é outra. Então, um dos grandes desafios do líder é justamente ter esse olhar de reskilling, é um termo que a gente tem usado. Skill é habilidade, né? Então, reskill é de se recapacitar justamente para os novos cenários. Só que aí que está o X da questão, Patrícia, que é o grande desafio. Pega um camaleão. O camaleão é um bicho extremamente adaptativo, mas o camaleão ele tem uma adaptabilidade reativa. O que é isso? Se ele está no ambiente amarelo, ele fica amarelo. Daqui a pouquinho ele vai para o ambiente verde, passa um pouquinho ele fica verde. Ele é altamente adaptativo. Mas veja bem, ele precisa estar no novo ambiente, está um tempo para poder se adaptar. Então o líder tem que ser melhor que o camaleão. Ele tem que ter uma adaptabilidade proativa. O que é isso? Se ele esperar o cenário ficar de um jeito para depois ele se reinventar, ele está atrasado. Entendeu? Ele já perdeu o espaço. E nesse mundo veloz de mudanças aceleradas, o que a gente menos pode fazer é perder tempo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um olhar do tipo, para onde vamos? Que cor é lá? Para eu já ficar da cor desse novo ambiente. Capacidade que o camaleão não tem. Então, o que o líder tem que fazer? Ele tem que começar a perceber. A gente consegue ter certeza da pandemia, como vai ser? Não. Mas a gente já sabe que o pós-pandemia vai ser extremamente incerto, vai requerer decisões rápidas, vai ser muito mais digital. Então, o que o líder tem que fazer? Ele já tem que se reinventar, já se reaprender
em relação ao futuro. E talvez isso, Patrícia, vem muito de encontro com o que eu tenho falado praticamente em todas as palestras que eu tenho feito nesse período, em especial para os líderes, palestras digitais, né? O que eu falo é o seguinte, no momento de crise, os líderes, normalmente, o que eles fazem? Eles olham hoje. Tá errado? Não. Porque o hoje requer redução de custo, aumentar a liquidez do negócio, requer um monte de tomada de decisões para poder garantir e preservar o mínimo dos resultados possíveis. Mas qual que é o risco, Patrícia? É olhar só o hoje e ele não olha o amanhã. Então o que acontece? Ele começa a tomar decisão agora que vai prejudicar o amanhã. Que é um exemplo simples, poderia dar vários, mas só um, que tem a ver com gestão de pessoas. Para reduzir custo, eu demito pessoas. Ok, lícito, você precisa de menos gente, perfeito. Só que eu quero dizer o seguinte, nessa de demitir pessoas, pode ser que o líder esteja demitindo um talento que vai ser essencial na retomada. Então, o que ele fez? Ele cortou a carne, cortou a gordura e cortou a carne. O que ele quer dizer? O que quer dizer com isso? Ele salvou hoje, mas prejudicou o futuro. Então, quando o líder tem esse olhar que não é fácil, porque você tem que, de vez em quando, se dá o direito de fugir da urgência e olhar para o que é importante. Né? É a briga do urgente versus importante, o urgente sempre vence. Então, você tem que começar a deixar o urgente também no seu devido local, tem que olhar para ele, tem que tomar conta do negócio, mas de vez em quando, respirar e falar, peraí, deixa eu olhar agora um pouco mais além. E o que eu tenho que fazer para que essa empresa aproveite as novas ondas que surgirão em função dessa mudança. Eu brinco, Patrícia, chamando isso de olhar de olho de Tandera. Você é muito jovem, Patrícia, você não sabe o que é Thundercats. Não, obrigada, eu nunca vi. O que é isso? Mas o Thundercats, o Lion, ele tinha uma espada justiceira, que tinha o olho de Tandera, e o Lion falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Então a gente tem que ter o olho de Tandera, uma visão que vai além do alcance, além do olho. Sabe o que é bacana a gente levar para esse lado? Porque tira até atenção. Eu acho que talvez assim a gente consiga quebrar aquela objeção de cara, né? Porque quando a gente chega para fazer um trabalho desse, né? Principalmente eu, que já sou mulher, chego numa garagem para fazer essa mudança de comportamento na estrutura, né? O cara já vem, o que você entende de ônibus? Tá doida? Né? E aí, a gente usar esse tipo de analogia é fantástico. Né? Eu sou muito análogo nas minhas aulas. Assim, o maior professor de todos os tempos, o maior de todos, na minha opinião, ele usava parábolas. Então, a gente tem o direito de usar metáforas. Excelente, isso mesmo, maravilhoso. Eu estava conversando outro dia, até o Juliano colocou aqui uma coisa bacana, e eu dei esse recado para um colega, né, do grupo Reunidas, que ele compartilhou, teve a coragem como líder de compartilhar numa rede, né, numa rede social, que ele estava fechando uma das unidades porque não conseguia sustentar, e essa é a realidade que vai acontecer. Imagina quanto foi difícil, né? E aí ele escreveu lá o que fazer. Uhum. E uma das coisas que eu escrevi foi exatamente isso que o Juliano colocou, que a resiliência nesse momento é uma das suas habilidades que vão garantir que você atravesse esse período, né? Ela realmente, você tem que ter força, tem que ter coragem, ok, mas se você não tiver resiliência, quebra, né? Porque aí estica muita corda, quando não tem resistência, e rebenta, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Exato. Patrícia, na Universidade da Mudança, que é o meu negócio, que a gente cria muito conteúdo, a gente fez uma pesquisa de quais seriam as competências essenciais no mundo VUCA. E a gente listou 10 competências, e uma delas é a resiliência. Mas a minha próxima pergunta. Mas o que eu já posso te dizer? Pegando carona na resiliência que o Juliano também nos trouxe aqui. Oi, Juliano, prazer revê-lo. Não estou te revendo, mas pelo menos saber que você está por aí, fico feliz. Olha só, a gente tem usado um termo, aí eu peço licença ao Juliano só para complementar a visão, de que a gente tem usado o termo resiliência evolutiva. Por que resiliência evolutiva? Boa. Porque qual que é a visão tradicional de resiliência? A visão tradicional é do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas naquele olhar do tipo assim, um elástico ele é resiliente. Ele sofre a pressão, quando termina a pressão ele volta ao que era antes. É esse o cuidado que eu quero que vocês tenham, meus caros. É esse cuidado que eu quero que você tenha, Juliano. Não é uma resiliência onde você sofre a pressão e quando volta a ser o que era antes. Não. Você volta evolutivo. Você tem que voltar diferente. É essa. Eu não quero dizer que você tem que voltar deformado. Você tem que voltar melhor.
Por quê? Porque quando a gente passa por uma crise dessa, se a gente olha essa crise apenas como um momento de tomar decisões na expectativa de manter o status quo, para que depois da crise tudo vai voltar ao normal e eu volto a ser como era antes, você já morreu. O negócio é o seguinte, é a hora de confrontar as crenças, é a hora de você não desperdiçar a mudança. Ou seja, a gente tem que se reinventar, verdade, tem que ser resiliente, concordo, mas com a consciência de que quando passar, e vai passar, as coisas não serão normais. Tem até as pessoas falando em novo normal, né? Ou seja, serão diferentes. É o novo normal, então as coisas são diferentes. E se são diferentes, você não pode voltar a ser como era antes, tem que voltar diferente. Então, uma palavra que as pessoas confundem, não no sentido, mas às vezes no significado mais amplo, é de resiliência como resistência. Né? Do tipo, eu tenho que resistir ao problema. Então, não é resistir, é persistir nos seus propósitos, é persistir nos seus macro-objetivos e, principalmente, persistir nos seus valores, na sua proposta de valor, naquilo que você acredita que é certo, ético, justo. Isso você tem que persistir. Você não pode tirar o foco só por causa de uma crise, que já chamaram de gripezinha. Então, assim, não é nessa hora de você falar assim, não, eu vou largar. Não, o que é certo você vai persistir. Mas entenda que você tem que se reinventar em função desse momento, senão você desperdiça a crise. Nossa, olha que pena que nós estamos chegando nos últimos 10 minutos do nosso encontro. E assim, tem tanta coisa ainda que eu queria perguntar, mas eu quero já começar agradecendo, viu? Que aula! Nossa, obrigado. Muito mais, né? Nossa, o papo tão gostoso, a gente nem vê a hora passar, né, Patrícia? É verdade, maravilhoso. Não, e que aula, sempre, né? E aí, eu também me lembro do Juliano. Dos desenhos do Juliano, grande desenhista, viu? Mas também é um grande profissional, não é só um grande desenhista. Eu acho que assim, um grande ser humano. Acabou que a gente navegou por tantas coisas que eu queria te perguntar e você trouxe isso de uma forma muito mais ampla. Queria aproveitar esse gancho de tudo que você disse. Eu acho que quem disse que era só uma gripezinha, é a minha visão, tá? Ele está tão firme no propósito dele, determinado no que vou fazer, no que vou realizar, que, amigo, lá na frente a gente vai dizer, olha aqui, ó, a gente tirou isso de letra. É a leitura que eu faço, sabe? Porque eu vejo essa pessoa dessa forma. Apesar de todos os pesares. Não, a gente tem que aprender a olhar o positivo mesmo nas situações críticas, né? E todas as pessoas, mesmo com algumas coisas que aqui, a gente... às vezes, uma analogia infeliz, né? Mas eu digo o seguinte, mesmo as pessoas que têm situações que a gente concorda ou discorda, todas elas têm os seus valores. E essa pessoa em questão, uma coisa é verdade, ela quer algo positivo. Né? Com certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas olha, meu querido, eu tenho uma pergunta, porque eu lembro que nas nossas aulas você falava muito das diferenças de gerações, né? E assim, a gente está se transformando, está preparando para uma nova geração, né? E não só de quem está nascendo agora, nós mesmos vamos nos tornar, nesse novo normal, eu espero, né? Uma nova geração. Sim. Né? E como é que vai ser liderar essas pessoas com todas essas variáveis que não vão sumir, né? Não. Marcelo? Que bacana você perguntar isso, Patrícia, porque eu, juntamente com um outro palestrante, professor genial, um amigo meu, Alexandre Corrêa, eu e ele lançamos nesse mês de junho um livro, na verdade foi no final do mês passado, um livro chamado Geração Z, que fala dessa geração que hoje já representa uma grande parcela no mercado de trabalho, mas também no mundo, que é a geração que veio depois da geração Y. Então a gente tem várias gerações, desde lá do passado sempre teve, mas as gerações mais presentes no mercado de trabalho hoje, tem um finalzinho do Baby Boomer, que são aqueles que vieram do pós-guerra, tem a geração X, que é a minha geração, que é a geração muito mais focada em resultados imediatos, em coisas desse tipo, tal, em bater meta. Somos. Apesar da gente não conhecer o Thundercats, a gente é da geração X. Porque a gente cria, né? A gente, nossos pais. Sempre tem reprise. Tem a geração Y, que é uma geração bem diferente, que é a geração dominante. O maior número de funcionários nas empresas hoje são da geração Y. E tem a geração Z, que hoje os mais velhos estão com 23, 24 anos de idade, mas tem uns de 12, 13, 15,
10 anos, 10 não, 10 já é mais os milênios, é outra geração, que é a geração alfa. Mas o que eu quero dizer? Essa geração de agora, que eu tô querendo, que a gente escreveu no nosso livro, a geração Z, ele é radicalmente diferente das outras, porque eles são nativos digitais. O que quer dizer isso? Eles já nasceram num mundo que já tinha internet. Então, eles são mais acelerados, eles já lidam bem com a tecnologia, eles são menos formais, né? Eles são mais informais. Então, eles gostam mais da coisa virtual do que presencial. Então, essa geração Z que eu estou falando, eles são radicalmente diferentes. O que vai requerer líderes radicalmente diferentes. Por quê? Aquele líder que chega numa geração dessa, se você tem um estagiário de 23 anos, 22 anos de idade, faz o teste. Se você chegar nele e falar assim, meu amigo, você tem que dar o sangue, você tem que dar a alma aqui dentro, você tem que fazer hora extra, ele vai falar, vou embora, velho, vou ficar aqui pra quê? Você vai falar para eles, tem que fazer um curso presencial de não sei quantas horas, ele vai falar assim, não pode ser online, eu não posso pesquisar no celular, né? Essa geração, acredite, eles gostam de feedback, eles querem saber se estão indo bem, que é o maior desafio dos líderes do Brasil. Os líderes têm dificuldade enorme. Eu sou geração Z. Viu? Você nasceu recentemente, viu, Madrid? Foi. Mas então é uma geração que vai ter muito conflito com os líderes mais tradicionais. Aquele do dar o sangue, fica aqui a vida inteira, entra aqui, se aposenta aqui, aquela coisa. Nossa, vai ter muito conflito. Então eu diria que, um conselho. Se tem um conselho que eu posso dar é o seguinte: você que é empresário, você que vende para clientes, você que é líder, que lidera pessoas, você que é educador e ensina pessoas, aprenda mais sobre a geração Z. Aprenda mais, porque são eles que vão comprar, são eles que serão impactados pelas ações de marketing, são eles que serão liderados e líderes nas empresas depois de um tempo, são eles que você vai ter que ensinar coisas se você for professor, ou pedagogo, ou gestor escolar, e é radicalmente diferente. Não é repetindo o passado que você vai ter sucesso com essa geração. Nossa, fantástico, viu? Professor, chegamos ao final, né? Ah, que pena. Muito, muito. Mas olha, foi um prazer enorme. Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui conosco. E ainda tem aquelas pessoas que visualizam depois, porque eu tive muito dos meus seguidores, né, da galera que me acompanha, que tem me dado muito apoio até aqui, que tinham outros compromissos, tinham aula, tinham trabalho, porque as pessoas estão começando a voltar à rua. Eu hoje fui à rua, fui lá no Centro de Operações do Rio. Então elas vão conseguir assistir depois, né? Então eu quero agradecer a todo mundo, eu tenho certeza que isso vai, como diz uma grande amiga minha, Niege Chaves, dona do Grupo Mob Brasil e do Citamob, isso vai bombar. Então quer dizer que vai ficar gravado no YouTube, né? Isso vai continuar reverberando e impactando a gente. Com certeza, e eu vou pedir para o pessoal que fazer um resumo, fazer uma edição, porque a gente está cheio, vai ser difícil escolher as palavras, sabe, as frases assim marcantes, mas a gente vai fazer como um presente para que você possa veicular e todo mundo possa ter. Maravilha, agradeço. É uma maneira da gente matar saudade de ti, sim, de vocês. Eu queria muito estar vendo toda a nossa turma. Vocês são sensacionais. Eu aprendi muito lá no santuário, não só com vocês, mas estudando com todos eles, com altíssima, sabe, competência, né? E leveza, como eles conduzem e fazem a gestão daquilo tudo. A gente que faz gestão com espiritualidade e com clima de interior, né? Aí é outra pegada, maravilhoso. Né? E aí queria te deixar, já fiz aqui todo o meu agradecimento, eu queria te deixar aqui à vontade para usar e dizer para as pessoas que a gente ainda vai ter mais 2 agendas, semana que vem eu recebo mais 2 palestrantes também, que dão treinamentos, eles têm metodologias para aplicar tudo isso, né? E por fim eu recebo um líder de empresa de ônibus, para falar do desafio, para falar desses desafios, né? Vai ser muito legal. E eu queria deixar aí à vontade esse espaço final para você deixar sua mensagem. Esse canal é seu, use e abuse, critique, por favor. Olha só, você é uma aluna, por favor, e alguém que virou sua discípula. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Bom, perfeito, acho que para mim foi muito gostoso estar aqui com vocês. Agradeço a gentileza de quem nos acompanhou e quem vai, de repente, ver essa gravação depois. Alunos, né, que eu tenho tanto prazer e orgulho de dizer que são meus alunos, né, passaram por aqui, o Juliano, né, a Letícia, a Suelen,
né? Você, enfim, quanta gente Natália, boa. não, todo mundo. Natália, enfim, nossa, gente. Todo mundo. Nem podemos citar nome para não ser injusto. Não, porque... Né? Mas é maravilhoso. Além de tantas outras pessoas que vão nos acompanhar, estão nos acompanhando. Então, obrigado. Obrigado, Patrícia, pela confiança, pelo espaço. Luciano, obrigado pelo carinho aí, a gentileza de cuidar bem dessa nossa transmissão. Você é muito gentil. Muito obrigado. E então, se eu puder deixar uma mensagem final, eu diria o seguinte. Não, 2 mensagens, rapidinho. A primeira é o seguinte: não desperdice a mudança. É essa hora que a gente tem que se reinventar. Eu estou com um movimento que eu tenho chamado de hora de mudar. Então, essa é a hora de mudar. Seja mudar na dimensão pessoal, de repente você está reconhecendo a sua família, redescobrindo a sua casa, então, de repente, é hora de mudar. Você que é empresário, que está apanhando um pouquinho por não ter flertado com o futuro, é hora de mudar. Enfim, você que é funcionário de uma empresa e que está com medo de perder o emprego porque percebeu que, de repente, não está bem qualificado, é hora de mudar. Então, a dica é essa, não desperdice essa hora de mudar, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte, me siga nas minhas redes sociais, me siga no meu canal de YouTube, Marcelo D. Elias, me siga no Instagram, me siga no LinkedIn, me siga no TikTok, no Facebook, eu estou em todo lugar. Como diz um amigo meu, Alexandre, eu só não estou no Serasa, graças a Deus. Sensacional, mestre. Muito obrigado. Nossa, eu até me emocionei. Que honra estar lhe recebendo aqui. Obrigado. Muito obrigado. Gente, uma boa noite. Desculpa toda hora. Eu estou me acostumando a olhar para a câmera. Aí eu fico olhando para ele, para a câmera, para ele. Eu olho para os dois. Eu olho para o YouTube, eu olho para tudo. Isso. Gente, fica à vontade esse canal de vocês. Siga o mestre e siga o Cidade em Fluxo. Ele é o seu canal, é para falar de mobilidade, para falar de propostas e para receber pessoas incríveis como o Marcelo de Elias. Eu desejo uma boa noite, aproveitem todo esse conteúdo, vou deixar vocês impactados, embevecidos dessa aula extraordinária. Muito obrigado. Um beijo a todos, um beijo, professor Marcelo, fica com Deus. E até a próxima, até terça-feira. Tchau, tchau.